Bom dia, como vão? Hoje eu venho apresentar para vocês mais uma possibilidade de nós irmos um pouco ao século XIX através de uma pesquisa breve na internet, através do celular também é possível. E a gente vai conhecer um pouco mais esta catedral, que é a Catedral Metropolitana de Campinas. Esta catedral, inaugurada em 1883, e ela se localiza então na Praça José Bonifácio. Essa praça chama-se José Bonifácio e é também conhecida como Largo da Catedral, no centro da cidade de Campinas, no estado de São Paulo, cujo nosso arquiteto, no caso, foi o grande Ramos de Azevedo. E ele ficou responsável, então, pelo término da catedral, que é o frontão que a gente vê aqui com as 4 colunas e esse triângulo, né? Que é estilo grego, né? Que depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essa questão e que dá o estilo neoclássico como uma possibilidade de classificação para o estilo dessa construção, tá? Se bem que como a construção, ela tem também a parte interna feita com bastante cuidado e carinho e dedicação, né? Em madeira, em talhe em madeira, e ela foi assim ornamentada de uma forma maravilhosa, porque você consegue, entrando dentro da catedral, perceber o clima do século XVIII, né? Esse interior, a gente vai fazer uma pesquisa na internet para buscar esse interior, e esse interior ele foi criado por Vitoriano dos Anjos Figueroa, que é um artista nascido em Salvador em 1765, e ele falece em Campinas em 1871. Então ele passa o século, né? É interessante a gente pesquisar a vida de uma pessoa que passou do século, né, 18 para o século 19 viva. Essa pessoa que foi o Vitoriano dos Anjos, que a gente conhece muito pouco. É muito pouco divulgado o trabalho dele, mas a gente precisa conhecer um pouquinho mais, porque ele veio a ser um grande mestre entalhador, né? Professor de entalhe no Brasil, né? E ele eventualmente veio das camadas mais simples da população, né? Porque o talento não escolhe classe social. Então, a pessoa como ele chegou, né, aonde ele chegou, a ser conhecido no Brasil e no mundo, né? Que beleza, isso é importante, né? Bem, então, nós vamos fazer a pesquisa. Se possível, vamos fazer um esboço do formato dessa catedral, porque a Catedral Metropolitana de Campinas, ela é diferente de outras catedrais. A maioria das catedrais tem 2 torres com sinos, né? A Catedral Metropolitana de Campinas, ela tem apenas uma torre, né, central com um sino. Vejam, e abaixo tem o relógio, né? Então, a gente faz um esbocinho, né, do que a gente abrir na internet e coloca, né, ou vocês param este videozinho mesmo e vocês fazem o desenho brevemente num sulfite ou no caderno de anotações do artista que nós combinamos, tá bem? E depois nós vamos comparar o estilo da nossa catedral e de outras catedrais brasileiras em estilo mais barroco mesmo, que tem as 2 torres, e também a Notre Dame de Paris, que é muito conhecida, muito famosa, que tem também as 2 torres. Importante a gente conversar também
que as igrejas pentecostais, que são as igrejas evangélicas, elas são contemporâneas. Elas são feitas agora, nosso século, que é o século 21. Algumas foram feitas no século 20, mas a maioria está dentro agora da contemporaneidade. É a arte contemporânea, a arquitetura contemporânea, tá bem? Então a gente tem que compreender isso, né? E estudar. Todos esses templos, igrejas, eles são importantes porque eles nos dão a referência da época, a referência de como era a vida das pessoas naquela época, como elas se vestiam, o que elas faziam, como elas até se referiam a Deus, ou como eram os símbolos que elas usavam ou não, né? E então vamos lá. Vamos estudar então um pouco o século XVIII, XIX, através da nossa Catedral Metropolitana de Campinas, está bem? Então, até a próxima atividade. Um abraço a todos, que eu espero que estejam bem. Estou com muita saudade, tá bem? Até breve, então, vamos lá.